respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte saiu de novo e viu 2 hebreus brigando, e perguntou ao agressor: por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá se sentou junto a um poço. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa, louvando o teu santo nome, te engrandecendo. Senhor, nesse momento nós vamos ouvir sobre a tua palavra. E Deus, a tua palavra é sagrada, a tua palavra ela purifica, ela restaura. A tua palavra, Senhor, através da tua palavra que pessoas começam a crer em ti, Jesus. É pelo ouvir a palavra de Deus. E Pai, nessa noite eu peço que o Senhor venha falar com a igreja, assim como o Senhor falou comigo nessa palavra. E que essa seja uma noite de glória nesse lugar, que seja uma noite de manifestar do teu Espírito, que nós possamos sair desse lugar totalmente alimentados e fortificados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu amado. O trecho que nós lemos hoje da palavra de Deus fala acerca do nascimento de Moisés. Eu creio que todos já conhecem um pouco da história de Moisés, todos já sabem por aquilo que Moisés passou, quem foi Moisés, mas hoje eu queria trazer uma palavra aqui, com uma aplicação para nós hoje. E antes de começar a falar sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração, nós precisamos contextualizar para entender o período em que tudo isso estava acontecendo. Aqui em Êxodo capítulo 2, nós vemos um cenário em que o faraó ele estava com medo do crescimento do povo hebreu. O faraó estava com medo de que o povo hebreu se multiplicasse demais e, devido a isso, tivesse força e pudesse talvez se libertar. Então a Bíblia ela vai nos levar para um contexto em que o faraó ele começa a matar todo aquele primogênito do povo hebreu. E nós vemos Moisés exatamente nascendo nesse momento. É interessante porque Moisés ele nasce num momento de crise. É num momento de dificuldade para o povo hebreu que Moisés nasce. Moisés nasce num tempo de maldição, num tempo difícil. Então a Bíblia vai continuar nos falando, vai continuar nos dizendo, e então nasce aquele menino, e sua mãe, Joquebede, prepara um cesto, porque ela fica com medo. Eu imagino talvez aquela mãe com aquele menino nos braços, aquele menino tendo acabado de nascer, e eu acredito que nesse momento, Joquebede ela sentiu um misto de alegria,
mas ao mesmo tempo de tristeza, de alegria, porque dela havia saído um filho, e de tristeza, porque ela sabia que aquele menino seria morto. Mas Joquebede, então, ela não consegue acatar essa palavra de Faraó, e ela tenta salvar o menino, e a Bíblia vai dizer que ela coloca aquele menino num cesto. Moisés é colocado num cesto, e ela coloca o menino então num rio. Algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui nessa noite, é que Moisés, quando era uma criança, quando era um recém-nascido, já se deparava com dificuldades, com obstáculos. A primeira dificuldade da vida de Moisés foi a luta pela sobrevivência. Joquebede coloca aquele menino num cesto, mas não havia outro que pudesse garantir a sobrevivência daquele menino, senão o próprio Deus. Quando nós olhamos as circunstâncias, quando nós olhamos o cenário, nós podemos ver que da ótica humana, nós não encontramos lógica nisso, na sobrevivência de Moisés. Mas nós precisamos entender uma coisa: quando o Faraó sente medo do crescimento do povo hebreu, Faraó está tendo um momento de fraqueza. Faraó tem medo do crescimento do povo, é um momento de medo. Escute algo que eu vou dizer aqui para você nessa noite. Mas momentos de fraqueza, de líderes, vão formar líderes fortes. Momentos em que líderes são fracos, irão formar novos líderes que serão fortes. E era exatamente isso que Deus estava fazendo. E quando nós vamos analisar essa palavra que eu acabei de dizer aqui, nós não precisamos olhar apenas para Moisés, mas nós olhamos, por exemplo, para o próprio Cristo, que quando Jesus nasceu, era um momento em que Herodes, com medo, começou a caçar todo menino que era nascido naquela época no meio do povo. Se levanta Jesus e toma posição de liderança. Assim como aqui no contexto nós vemos Faraó com medo, se levanta Moisés numa posição de liderança. E como se já não bastasse isso, nós vemos, por exemplo, quando o rei Saul começa a ter medo, a Bíblia vai dizer que Deus levanta Davi numa posição de liderança. Então eu não sei qual é o momento que você vive hoje. Talvez você tenha começado já numa crise, talvez você já tenha começado numa dificuldade, mas eu estou aqui hoje para poder te dizer que esse momento é para poder te tornar cada vez mais forte. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. A Bíblia vai continuar dizendo, então Moisés, ele tinha ali uma dificuldade, um obstáculo à sua frente. Pela primeira vez em sua vida, Moisés, ele enfrenta a dificuldade das águas. Moisés é colocado num rio. A Bíblia vai dizer então que a filha do Faraó, ela vai achar aquele menino, e ela vai encontrar aquele menino, e logo ela chama a mãe do menino para poder criar. Quando ela olha para aquele menino, ela vê um menino que era hebreu, não era um menino egípcio, a sua origem não era egípcia. E é interessante porque
apesar dela ser a filha do faraó, ela não pensava como faraó. Talvez se ela pensasse como faraó naquele momento, seria a morte de Moisés. Mas como ela não pensava da mesma forma, ela manda chamar a mãe do menino. Então a Bíblia vai dizer que aquele menino cresce, e quando ele já está criado pela sua mãe, Joquebede, a Bíblia vai dizer que ela leva o menino até a filha de Faraó, e ela dá nele o nome de Moisés, que significa, porque o tirei das águas. A partir daí, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que Moisés ele sai ao encontro de seus irmãos. Ao contrário de muitas animações, de muitos filmes que nós vemos em que Moisés não tinha nenhum contato com o povo hebreu, e de repente, por acaso, ele sai e encontra um egípcio maltratando um hebreu. A Bíblia nos mostra que Moisés ele já tinha contato com o povo hebreu. Ele já tinha contato com a sua origem. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim: aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos. Ou seja, o objetivo de Moisés já era encontrar o seu povo ali naquele momento. Moisés já estava procurando seus irmãos. E aí, meu amado, é um momento em que a Bíblia vai dizer que um egípcio estava maltratando um hebreu. Moisés fica furioso com aquilo, vê o sofrimento do seu irmão. Então ele toma uma decisão que iria mudar completamente a sua vida. Até aí, nós vemos um menino que nasceu no meio da dificuldade. Nós vemos um menino que nasceu no meio de um período difícil, de maldição, de muita dificuldade. Mas nós vemos que esse menino, apesar disso tudo, não havia perdido aquilo que ele geralmente perderia na sua infância. Ele não perde, por exemplo, o amor de sua mãe Joquebede. Ele tem ali toda a sua criação por parte de mãe. E depois que aquele menino, ele já chega a uma determinada idade, ele vai para o palácio. E então, meu amado, eu imagino que Moisés tenha tido uma educação também egípcia. E nessa educação, Moisés pôde aproveitar do melhor que havia na terra, dos melhores alimentos, podia provar do melhor do conhecimento da época, podia realmente ser um homem culto na época. E tudo isso devido à sua educação egípcia. Então nós vemos aqui um misto. Aquele homem, ele era hebreu, mas ao mesmo tempo ele era criado, foi criado também como egípcio. Aí a Bíblia vai dizer, quando ele se depara em frente a uma situação em que ele vê uma cultura sendo massacrada pela outra, um homem massacrando outro homem, torturando, batendo em outro homem, Moisés ele toma uma decisão. E a Bíblia vai dizer que após a decisão de Moisés, Faraó fica furioso e procura matar Moisés. Aí a Bíblia continua nos dizendo que Moisés ele sai, ele sabe dessa notícia e ele vai para a terra de Midian. Agora escute, algo muito interessante sobre a terra de Midian, é que a terra de Midian, ela era uma terra de deserto. Ali era uma terra de deserto. Quando nós vamos pesquisar um pouco sobre a geografia do local, nós vemos que a terra de Midian, ela fica exatamente num lugar onde era um deserto. O menino, ele sai do palácio e ele vai para um deserto. Olha só o choque que Moisés leva.
apesar de no início ter levado uma vida simples, Moisés já estava vivendo há muito tempo no palácio. Moisés, ele vai para o deserto, porque ele é confrontado por um de seu povo, pelo próprio povo hebreu. Vira para ele e diz: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Você vai fazer a nós como você fez com o egípcio? Moisés, por medo, sai e vai para o deserto. Agora a Bíblia vai dizer que é exatamente nesse deserto que as coisas começam a acontecer na vida de Moisés. É no deserto que Moisés se casa. É no deserto que Moisés tem filhos. E aí a Bíblia vai nos mostrar em Êxodo capítulo 3, que é no deserto que Moisés é chamado. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer até agora, mas, meu amado, o chamado ele não vem no palácio, o chamado ele vem no deserto. O chamado muitas das vezes ele não vem no tempo de bonança, no tempo de prosperidade, mas ele vem no tempo de dificuldade, no tempo de seca. O chamado ele não vem no tempo em que tudo está correndo bem, em que tudo está acontecendo da melhor forma, mas é no meio do deserto que Deus vai começar a falar contigo, é no meio do deserto que Deus vai te chamar, e é no meio do deserto que Deus vai te usar. Mas Keifer, como assim? É no meio do deserto? Foi no meio do deserto com o profeta Isaías, foi no meio do deserto com o profeta Ezequiel. Ezequiel ele seria sacerdote, ele é levado cativo, e nesse tempo que Deus chama ele e diz assim: olha, você não vai ser sacerdote, mas eu te chamo como um profeta. Então eu te digo nessa noite, meu amado, às vezes você estava acostumado a viver no palácio, você estava no tempo de bonança, no tempo de prosperidade, mas é no deserto que Deus vai começar a trabalhar na sua vida e vai te chamar para uma obra que você nem sequer tem noção do tamanho. É no deserto. E às vezes a gente está muito acostumado, a gente está querendo ser chamado no tempo de prosperidade, no tempo de bonança, mas é no deserto que Deus vai provar quem você é de verdade. Você quer um exemplo? O que o povo egípcio mais criticava eram pastores de ovelha. Eles não acreditavam que pastor de ovelha era alguém digno, que era uma profissão na época digna. Eles não acreditavam que pastor de ovelha era uma pessoa de honra. Mas no povo hebreu era uma cultura comum. Aí olha só o que a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando aqui? A Bíblia está mostrando que ele viveu as duas educações, mas ele sabia muito bem aonde era a sua origem. E onde é que Moisés foi descobrir a sua origem? Foi exatamente no deserto. Olha só, a Bíblia vai continuar dizendo então que Moisés ele vê uma sarça ardente. Quando ele vê aquela sarça ardente, ele se aproxima para entender o que estava acontecendo. Então o próprio Deus começa a falar com ele. E diz a ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. Quando Deus diz isso a Moisés, Deus não está dizendo que aquela terra era santa.
Deus estava dizendo que a presença dele era santa. Quando Moisés ele se vê na frente da presença de Deus, diante da presença de Deus, Moisés ele se depara com a santidade de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés para ser um libertador. Deus chama Moisés para poder executar uma missão difícil. E Moisés tem medo. Moisés sente dificuldade de aceitar aquela missão. Tanto que na passagem nós vamos ver que Moisés ele retruca a Deus. Ele diz que ele não era capaz. Ele diz que ele não era capacitado. Ele diz que ele não era um homem preparado. Ele diz que ele não sabia falar. E na realidade Deus diz para ele que quem falaria por ele seria o seu irmão Arão. Mas no plano original era Moisés que iria falar. Só que aquele homem ele tinha medo. Aquele homem ele estava com medo do tamanho da missão. Porque ele ainda não conhecia o tamanho do Deus que estava na frente dele. Aí a Bíblia vai nos dizer, toda aquela história que você já conhece. Deus envia 9 pragas no meio do povo, depois de Moisés ter chegado até Faraó e ter pedido para que Faraó permitisse que o povo saísse para adorar a Deus. Então Deus envia 9 pragas. E quando chega a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, a Bíblia vai dizer que Moisés dá um aviso a Faraó. E Faraó mesmo assim estava com seu coração endurecido e não permitia que o povo hebreu fosse liberto. Aí a instituição da Páscoa, como nós conhecemos, a Bíblia vai dizer que o anjo da morte ele passaria e ele levaria todo o primogênito do povo egípcio. Ele iria na porta da casa de cada um daquele território no Egito. E o povo hebreu tinha uma marca. A marca do povo hebreu era a marca de um cordeiro que eles matariam. E o sangue desse cordeiro, ele ficaria nos umbrais das portas, sinalizando de que aquela era uma casa de um hebreu. Qual que é o papel desse cordeiro? O papel desse cordeiro é um papel de substituição. E por que nós dizemos substituição? Porque quem era para morrer era o primogênito hebreu, mas quem morre é o cordeiro. Esse cordeiro ele tipifica Jesus Cristo. Quem era para morrer era eu e você, mas quem morreu em nosso lugar foi o cordeiro. Aí a Bíblia continua dizendo que depois de ter o seu filho morto, Faraó permite que o povo hebreu saia para adorar no deserto. O povo hebreu então sai festejando, alegre. E eles acampam em um local. E a Bíblia vai dizer que quando eles olham para trás, eles começam a ver os carros de Faraó. É exatamente nesse momento que o povo hebreu começa a murmurar. É exatamente nesse momento que o povo hebreu começa a reclamar. Só que Moisés já havia passado por muita coisa. Moisés já estava preparado, já havia muito tempo para aquela situação. Então Moisés vira para eles e diz assim: calem-se e vejam o livramento que o Senhor Deus vos dará.
A Bíblia vai dizer que Moisés, ele ora. E Deus diz: para na frente do mar e ordena que marche. A Bíblia vai contar que aquele homem, que já havia passado uma dificuldade lá no início da sua vida, que já havia passado por um deserto e agora estava passando pelo segundo deserto, agora ele para na frente do mar. E olha que interessante, eu não sei se você percebeu, mas a primeira dificuldade da vida de Moisés foi um rio. Agora, uma das maiores dificuldades da vida de Moisés foi um mar. Mas como assim? Então quer dizer que ele tinha uma dificuldade desse tamanho. E agora ele tinha uma dificuldade maior ainda. Só que o que Moisés já entendia, por isso que ele dá aquela palavra para aquele povo, é que a primeira dificuldade era desse tamanho. A segunda dificuldade era desse tamanho aqui. Mas o Deus dele sempre foi desse tamanho. Independente da dificuldade, Deus sempre esteve acima de tudo. Independente da dificuldade, Deus sempre esteve acima de todas as coisas. O que Deus está querendo dizer para você aqui nessa noite é que não importa o momento, não importa o deserto, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da doença, não importa se o médico disse que não, não importa se pessoas viraram para você e falaram: essa causa você não ganha. O seu Deus, Ele é aquele que está acima de todas as dificuldades. O seu Deus, Ele é aquele que olha por ti, Ele é aquele que cuida. E Ele está aqui nesse momento, meu amado, a glória dEle está aqui neste lugar. Ele já escutou o seu clamor, Ele já ouviu a sua oração, Ele já conhece a sua dificuldade, Ele já sabe quem você é, Ele já sabe de onde você veio, e Ele sabe melhor ainda para onde Ele vai te levar. Adore Ele nesse momento, meu amado. Dê sua melhor adoração aqui nesse lugar. Agora, em frente à dificuldade, o que vai acontecer? A Bíblia diz que Moisés, ele bate com aquele cajado no mar. E não é Moisés que abre o mar, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele vem e ele começa a separar aquelas águas. Aquele povo começa a atravessar. Você sabe por quê? Porque não importa o tamanho da dificuldade, Ele abre mar para você passar. É muito difícil, meu amado, muitas das vezes acreditar nessa palavra, mas é o que a Bíblia nos diz, é o que a Bíblia nos mostra. Ele é um Deus que é acima de todas as dificuldades. Ele é um Deus acima de tudo. A Bíblia continua nos dizendo então, que aquele povo começa a atravessar. Quando todo o povo atravessa, o mar se fecha. E todo o povo egípcio, todos os soldados egípcios são mortos naquele momento. Mas o que me chama mais a atenção aqui? Nós acabamos de louvar, nós acabamos de cantar que Ele não perdeu o controle de nossas vidas. Nós acabamos de cantar que Ele ainda tem o controle de tudo. E eu queria te dizer algo aqui nessa noite. Quando Moisés ele estava lá no deserto de Midian,
Quando Moisés ele se vê frente àquele mar, nós vemos uma situação muito interessante. O deserto que Moisés enfrentava, a dificuldade que Moisés enfrentava, não definia quem ele era em Deus. Quando Moisés está no primeiro deserto, Moisés está ali, no deserto, mas aquela dificuldade não definia quem ele era. Quem definia que ele seria um profeta era o próprio Deus. E o que eu quero te dizer nessa noite? A dificuldade que você está hoje, o momento de deserto que você está hoje não define quem você é. Quem sabe do seu chamado é Ele. Quem conhece o seu chamado é Ele. E talvez hoje você esteja aqui, num momento de dificuldade espiritual. Talvez você esteja aqui hoje, num momento de dificuldade física, emocional. Talvez você esteja passando pelo maior deserto da sua vida. Mas o deserto na sua vida não define quem você é, meu amado. É Ele que te conhece, é Ele que diz, é Ele que te levanta e diz assim: esse é meu profeta, esse daqui eu vou levantar como um líder, esse daqui vai ser um pregador da palavra, esse daqui vai ser um ministro de louvor, esse daqui vai fazer a minha obra. É Ele que diz, não é a circunstância. A circunstância vai te dizer que você é derrotado. Como ela disse lá para Ezequiel: Ezequiel, você é derrotado. Você vem de uma linhagem de sacerdote, mas você não vai ser sacerdote. Porque aqui no meio do cativeiro não tem adoração. Aqui no meio do cativeiro não precisa de sacerdote. Aí Deus vai e olha e diz assim: não precisa de sacerdote, então eu vou levantar um profeta para poder falar com ele e entregar minha mensagem para o povo. Às vezes você está esperando uma coisa de Deus, você está esperando algo que você já ouviu há muito tempo, desde que você era pequeno, uma posição que você ocuparia, quando na realidade Deus tem algo muito maior para você. E foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Ezequiel, foi assim na vida de Davi. Foi assim na vida do profeta Elias, que foi levantado num tempo aonde havia idolatria a Baal, aonde os profetas de Deus eram mortos, perseguidos. Era o deserto na vida dele. E talvez esse seja o deserto na sua vida. Você tem um deserto, você tem uma dificuldade, e você não está conseguindo enxergar a solução. O deserto que você vive não define quem você é. E para finalizar, a Bíblia vai dizer que Moisés passa por muita coisa. Fique de pé nesse momento comigo. A Bíblia vai dizer que Moisés passa por muita coisa. Em um determinado momento em Êxodo capítulo 33, a Bíblia nos mostra esse homem indo ao monte. E depois de enfrentar tudo isso, todas essas dificuldades, depois de passar por tudo isso, esse homem, ele vai na presença de Deus e diz assim: Senhor, eu quero ver a sua glória. Depois de ter passado pela quantidade de deserto que ele passou, pela quantidade de dificuldade que ele passou, ele vai diante da presença de Deus e diz: Senhor, eu quero ver a sua glória. A Bíblia vai dizer que Deus responde ele e diz assim:
Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória por completo e viver. Mas você ficará atrás dessa rocha. E eu passarei por um momento, e você verá, por um momento, através da fenda da rocha, as minhas costas. E você viverá um pouco da minha glória. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vem com toda a sua glória. Moisés, ele consegue viver um pouco da glória de Deus. Moisés, ele sai daquele monte totalmente transformado. Porque quando ele desce daquele monte, as pessoas olham para ele e não veem mais um rosto do líder Moisés, mas veem o seu rosto resplandecendo diante da glória de Deus. Agora, porque na Bíblia a gente vai ver que nem todo mundo viu a glória. Moisés viu a glória de Deus. Isaías no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que ele viu a glória de Deus. O profeta Ezequiel viu a glória de Deus e ficou com seu rosto prostrado em terra. Por quê que nem todo mundo viu a glória de Deus? Porque para você poder ver a glória de Deus, para você poder viver a glória de Deus, não vai ser no palácio. Para você poder viver a glória de Deus, você vai ter que passar pelo deserto mais de uma vez. Para você poder viver a glória de Deus, você vai ter que passar pela dificuldade. Para você poder viver a glória de Deus, você vai passar por momentos que você achava que você não ia aguentar. Mas quando a glória vier, você vai ver que nada se compara à glória do Senhor na sua vida. E eu te pergunto nessa noite, quem aqui quer viver um pouco da glória de Deus? Adore Ele nesse momento. Adore Ele nesse momento. Precisamos entender que a glória não é para todo mundo. Por isso que quando aquele povo hebreu, ele se vê diante do monte, com um monte de raios, com nuvens, aquele povo tem medo, porque a glória não era para eles, mas a glória é para todo aquele que passa pelo deserto. A glória não é para quem está no palácio, mas a glória é para quem está no deserto. E nessa noite, meu amado, eu te convido a não buscar um pouco da presença de Deus, mas você buscar a presença de Deus em sua plenitude. A gente está satisfeito com muito pouco. A gente fica satisfeito só com arrepio. É momento da gente começar a buscar a glória de Deus de uma maneira tão intensa, que nós vamos nos ver como o profeta Isaías, quando viu a glória de Deus. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, ele vê a sua condição. Quando nós começarmos a buscar a glória de Deus, Deus vai começar a revelar qual é a nossa condição. Deus vai começar a revelar onde nós estamos. Quando nós buscarmos a glória, nada vai mais nos satisfazer. Nós vamos querer viver aquilo com intensidade. Muito tempo
Vários pregadores estão falando sobre um renovo. Vários pregadores estão falando sobre um despertamento espiritual. Mas isso só vai começar quando você tiver uma sede tão intensa no seu coração, que você não vai aceitar chegar no culto de domingo aqui de uma forma e sair da mesma forma. Isso só vai começar, meu amado, quando você chegar aqui e você só ficar satisfeito quando você estiver entupido da presença de Deus. Aí você vai começar a transbordar na vida de outros. O que mais me encanta em Moisés é que ele não era como qualquer um. A sua sede pela presença de Deus era algo tão intenso que ele pedia o impossível e Deus dava para ele. Aí você diz assim: mas Moisés não viu a glória de Deus por completo. Aí a Bíblia vai nos contar sobre um dia em que Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele sobe um monte, junto com Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ele sobe esse monte, a Bíblia vai chamar esse episódio de a transfiguração de Cristo. Por quê? Porque ele veio como homem aqui para a terra. Mas quando Jesus sobe nesse monte, Jesus revela a sua natureza de Deus. Jesus revela toda a sua glória naquele monte. Jesus revela a glória de Deus naquele monte. E a Bíblia vai dizer que quem estava lá era Moisés e Elias. Meu amado, deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Nem se for para ver em espírito, mas você vai ver a glória de Deus. Mas tem que ter sede. Tem que ter sede, tem que desejar. Tem que sair fora da caixa. Nessa noite eu te convido a louvar. E eu gostaria que você louvasse de todo o seu coração. E nessa noite você não vai buscar de uma forma como você já buscou. Mas nessa noite você vai buscar por um Deus que é glorioso. Por um Deus que manifesta a sua glória. E você vai buscar porque você não quer sair daqui da mesma forma que você entrou, mas você quer sair daqui com o rosto resplandecendo.